Você já deve ter conhecido alguma pessoa, talvez, se você está na faculdade, enfim, que se diz ateu, que não acredita em Deus, não acredita em Deus. E pessoas que talvez não acreditem em Jesus, ou pensam sobre Jesus alguma coisa boa até, né? Algumas pessoas até pensam que Jesus era um bom homem. Por exemplo, os muçulmanos acreditam que Jesus foi um profeta. E os judeus podem falar, Jesus foi um bom homem, uma boa pessoa, foi um líder religioso. Você pode perguntar lá na faculdade, talvez para os seus amigos ou para os professores, o que você pensa sobre Jesus? E as pessoas vão falar muitas coisas, né? Vão falar, bom, olha, Jesus era foi um líder religioso. Você pergunta, Jesus era bom ou mau? A grande maioria das pessoas vai falar, não, Jesus era uma boa pessoa. Jesus ensinou coisas boas, fez coisas boas, enfim, né? As pessoas têm uma boa ideia sobre Jesus. Aliás, Jesus com certeza foi a pessoa, o personagem na história mais influente na história. Não existe uma outra pessoa que mais influenciou a história da humanidade do que Jesus. Ainda que as pessoas considerem ele um homem normal, mas ninguém dividiu a história no meio. Ninguém influenciou tantas milhões de pessoas como Jesus influenciou. Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Só você, da Igreja Bíblica da Paz. Que eu nunca contei isso para você antes. Vou falar agora. O que você acha se eu falasse que eu sou Deus? Que eu nasci em 1960, que na verdade, meu nome, eu só uso o nome de Edson. Mas eu que criei o universo. Bom, o problema, na verdade, é o seguinte. O problema é o seguinte. Que Jesus falou isso. O problema é que Jesus, ele falou o seguinte. Eu e o Pai somos um. O problema é que Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus falou essas coisas. Agora, você imagina o seguinte, eu chego aqui hoje, eu, Edson, e eu falo para vocês, queridos, eu tenho uma grande revelação para falar para vocês hoje. Por favor, feche as portas, porque eu não quero que saia daqui. Eu vou confessar para vocês o seguinte, agora eu vou começar a fazer algumas coisas diferentes, porque eu sou Deus. Bom, você só pode pensar 3 coisas a meu respeito. Primeiro, que eu sou maluco. 2, que eu sou mentiroso. Ou 3, que é verdade. Você não tem como pensar outra coisa a não ser isto. Não tem como pensar outra coisa a não ser isto. Se Jesus falou, eu sou Deus, você só tem 3 coisas que você pode pensar dele. Ou ele é um maluco, ou ele é mentiroso, e foi o maior mentiroso que já existiu na história, ou de fato ele é Deus. Não tem como você conciliar outra opinião sobre Jesus. Porque se você acha, ele foi uma boa pessoa, como que ele foi uma boa pessoa se ele falou que ele era Deus e é mentiroso? Como que ele falou, se ele era uma pessoa normal, como que ele falou que ele era Deus? Então ele é maluco. Não tem como você falar, não, Jesus foi uma boa pessoa, Jesus foi um profeta, mas ele era mentiroso, porque ele falou que ele que criou todas as coisas, ele falou que ele e o Pai eram um, ele falou que ele era o único caminho para Deus. Então a conclusão é, ele não pode ser uma boa pessoa se ele é mentiroso desse jeito, enganou todo mundo.
Se ele enganou a humanidade inteira, como é que pode ser bom? Então esse é o problema. Porque as pessoas todas elas acham, não, Jesus, olha, Jesus é um cara sensacional, mas elas não acreditam que ele seja Deus. Mas se elas não acreditam que ele seja Deus, então elas estão dizendo que ele é mentiroso, porque ele falou que ele era Deus. Ele falou que ele era Deus. Como que eu chego aqui para você? É o que eu falei, eu chego aqui para você hoje e eu falo, olha querido, é o seguinte, eu sou Deus, eu descobri isso. Eu descobri agora, em 2021, na virada do ano, que eu sou Deus, que eu que criei todas as coisas. Bom, você vai falar, cara, esse é um pastor mentiroso, o pastor ficou maluco de repente. Não sei o que aconteceu, o pastor ficou louco, tem que ser internado. Qualquer um que falar isso daí, você vai falar, bom, ou ele é mentiroso, ou ele é maluco. Ou ele está falando a verdade. Não tem como você conciliar as coisas. Não tem como você achar que Jesus foi uma boa pessoa. Não tem como você achar que Jesus foi um grande profeta. Não tem como você... Porque nenhum profeta falou isso daí. O apóstolo Paulo não falou, eu sou Deus. O apóstolo Paulo não falou, eu sou o caminho. Ninguém vai a Deus a não ser através de mim. Só Jesus falou isso daí. Só Jesus falou isso. Então ele é um grande mentiroso. Se não é a verdade. Então não adianta um professor universitário, alguém falar, não, olha, Jesus foi uma boa pessoa. Ele não sabe o que Jesus falou então. Não, Jesus era um bom homem, foi um bom homem, só fez o bem. Ele foi um profeta, um grande profeta. Não, ele não sabe o que Jesus falou. Porque se ele souber o que Jesus falou, não tem como ele falar que Jesus foi apenas um bom homem. Jesus foi um bom homem, mas não só um bom homem. Não tem como ele falar isso daí. E isto, na verdade, é o que acontece aqui neste texto, porque neste texto a família de Jesus achou que pelas coisas que estavam acontecendo, Jesus era doido, era maluco, estava maluco, endoidou. Ele está doido. Os religiosos acharam o seguinte, bom, esse cara é o maior mentiroso, porque ele fala que ele faz as coisas por Deus, ele falou é chegado o reino de Deus, ele falou que faz as coisas por Deus, mas não faz por Deus, ele na verdade faz as coisas pelo diabo, ele não faz as coisas por Deus. E o Espírito Santo que falou, e ele dá a entender aqui o texto, Jesus falou que aquele que blasfemasse contra o Espírito Santo, não teria perdão para ele, porque o Espírito Santo dá um testemunho dele, aqui por inferência, no texto todo, aqui, Jesus não era do demônio, Jesus não era do diabo, e se Jesus não era do diabo, Jesus era de Deus. Não tem como a gente separar as coisas. Por exemplo, até no livro de Marcos, não há nenhuma pessoa, por enquanto, que reconheceu que Jesus era Deus. Nenhuma pessoa. No começo do livro, o pai falou no batismo, o pai ouve uma voz lá do céu que falou, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O pai falou isso daí. Quando Jesus entrou na sinagoga em Cafarnaum e um demônio se manifestou e gritou, que vieste fazer entre nós? Jesus, bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios no mundo sobrenatural sabiam exatamente quem era Jesus. Mas até então nenhum homem, nenhuma pessoa tinha falado que Jesus era Deus. Embora Jesus falasse e dava a entender o tempo inteiro que ele era Deus. Ele não era uma pessoa normal. Por exemplo, quando nós vimos aqui no livro de Marcos, que quando desceram o paralítico lá pelo telhado até ao chão, Jesus chegou para o homem e falou, filho, os teus pecados estão perdoados. E o burburinho entre os religiosos foi, mas ele fala blasfêmia, porque quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Eles sabiam que só Deus poderia perdoar pecados. Você pode perdoar pecados de alguém que te ofende. Se alguém ofende você, você fala, eu perdoo você. Mas você não pode perdoar pecado das pessoas por outras coisas que elas fizeram.
Não tem alguém que possa vir a você e falar: olha, querido, eu fiz isso de ruim na minha vida, você me perdoa. Não pode perdoar pecado que não tem a ver. Posso perdoar pecado se alguém me ofendeu, me xingou. Não, querido, eu te perdoo, mas eu não posso absolvê-lo. Não, olha, você está perdoado de todos os teus pecados. Você não pode fazer isso daí. A única pessoa que pode fazer isso é Deus. E Jesus falou para o homem lá, o homem não ofendeu a Jesus, mas Jesus falou para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. E eles sabiam que só Deus poderia perdoar pecados. Esse está falando blasfêmias. Na verdade, queridos, as pessoas, os religiosos mataram a Jesus, não foi pelas coisas que ele fez, foi pelas coisas que ele falou. Não foi pelo que ele fez. Ninguém matou Jesus porque ele curou cego. Ninguém matou Jesus porque ele curou o paralítico. Não mataram Jesus por causa disso. Mataram Jesus pelas coisas que ele falava. Porque ele, sendo homem, se comparava a Deus, eles falavam. Ele, sendo homem, ele se compara a Deus. Ele vai falar lá sobre Abraão e falou: olha, Abraão me viu e ficou feliz. Como assim? Como você não tem nem 30 anos, e como assim você fala que Abraão te viu e ficou feliz? Ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou é o nome de Deus, é Deus. Sendo que pegarem pedras para apedrejá-lo, a experiência que Jesus teve, eu estou falando para vocês que a base do ministério de Jesus é a cidade de Cafarnaum, na Galileia. Mas Jesus nasceu em Nazaré, Nazaré ficava próximo a Cafarnaum. E Jesus, ele já tinha um ministério na Judéia. Ele foi para a sua cidade. Quando ele chegou em Nazaré, na sua cidade, as pessoas, sabendo da fama dele, ele foi para a sinagoga, e o líder lá da sinagoga entregou o livro para ele e falou para ele ler. E Jesus abriu o livro e leu no pergaminho Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. E depois a Bíblia diz assim: e ele, fechando o livro, assentou, e todos tinham os olhos fitos nele. E ele falou o seguinte: hoje se cumpriu esta palavra. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu sou Deus, eu sou o Messias. Esse texto daí das Escrituras está falando sobre mim. Sendo que eles entenderam o que ele quis dizer, que pegaram ele, arrancaram ele da sinagoga e levaram ele para uma montanha da cidade para jogar ele de lá de cima. E ele saiu e passou pelo meio deles. E agora Nazaré se torna, a cidade dele se torna uma cidade perigosa para ele, sendo que ele muda de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, porque ele não poderia ir a Nazaré, porque Nazaré quiseram matá-lo. E depois, quando ele volta a Nazaré, ele não pode fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles, porque eles não criam nele. Eles falaram: quem é esse cara aí? Ele não é filho de José, de Maria? Não estão aqui entre nós os seus irmãos? Ah, se você não sabe, Jesus tinha irmãos e irmãs. Jesus tinha irmãos e irmãs. O texto aqui que nós lemos fala isso daí. E a Bíblia também fala lá em Lucas isso daí. Jesus tinha irmãos, por exemplo, um dos irmãos de Jesus chamava José, que era o nome do pai. Outro irmão chamava Tiago, outro irmão chamava Judas, outro irmão chamava Simão, mas não dá o nome das suas irmãs, mas dizia as suas irmãs, sendo que ele tinha mais do que uma irmã. Depois que Jesus nasceu, que era o filho somente de Maria e não de José, José e Maria tiveram filhos, era uma família normal, tiveram pelo menos mais 6 filhos, 4 homens e mais do que uma irmã, que Jesus tinha pelo menos 2 mulheres. Então, pelo menos naquela casa tinham 7 filhos, 7 crianças lá na casa, que era normal, uma vida normal para eles. Agora, o que Jesus falou que era o problema? O que Jesus falou que era o problema? Porque de vez em quando aparece alguém, que alguém falou aqui, você olha para o cara que aparece na televisão: oh, meu pau. Você fala: esse cara primeiro o quê? É louco. O cara é maluco. Ou então ele é mentiroso. Ele é mentiroso.
Ele falou, não, eu sou Jesus. Tinha hoje ainda, não sei se hoje tem ainda, tem, né? Hoje é mais, fala clínicas psiquiátricas e tal. Quando eu era criança, meu pai falava muito do Juqueri. Falava muito de um lugar onde ficavam pessoas internadas, doentes mentais. Eu lembro que perto da casa de um parente meu, tinha uma mulher lá, que ela era louca, a gente tinha medo dela, porque ela, o portãozinho da casa dela de ferro, ela pendurava um monte de fitas, amarrava fitas, e a gente passava ali, ela ficava olhando para a gente assim, a gente morria de medo dela. Ela era louca. Lá no manicômio, um doente estava numa cama, ele falou, eu sou Napoleão, eu sou Napoleão, eu sou Napoleão. E o outro da outra cama falou para ele, como assim, quem que te falou que você é Napoleão? E ele falou, Deus falou. E o rapaz olhou para ele e falou, não, eu não falei nada não. É louco. Se uma pessoa fala que é Deus, não é verdade? Chega um camarada aqui, todo vestido de branco, e fala aqui para nós, olha, eu sou Deus. Ou ele é maluco, ou ele é mentiroso, ou ele de fato é Deus. Um dos três. Você não tem como falar para ele. Ele fala tudo isso daí, você fala, não, esse é o cara normal. Agora, o problema era o seguinte, o problema era que Jesus, ele falou todas estas coisas, e um maluco não faz o cego enxergar, um maluco não faz o surdo ouvir, um maluco não ressuscita mortos, um maluco não prega o sermão do monte, um maluco não cala a boca dos religiosos quando fazem perguntas para querer pegar-lhe alguma coisa, e ele responde e eles não têm resposta para suas palavras. Um maluco não fala coisa com coisa como Jesus falava, um maluco não ensina as coisas que Jesus ensinava. Então Jesus não cabe nesta área dos malucos. Agora, Jesus também, se você for pensar, bom, será que ele era mentiroso? Um mentiroso, um cara que é mentiroso, ele não tem a aprovação de Deus desta maneira, de que ele cura pessoas, ou ele opera milagres. Não tem como um mentiroso ficar tanto tempo na mentira e ninguém descobrir que ele é mentiroso. Ele acaba se contradizendo. Ele acaba falando uma coisa hoje, esquecendo, né? A mentira tem perna curta. Ele acaba falando uma coisa hoje, se esquece, e amanhã ele fala uma outra coisa. Então, olha, é este o contexto desta história aqui que a gente precisa chegar a uma conclusão, porque, querido, você pode ser inteligente, você pode ter PhD, você pode ser uma boa pessoa, você pode ser professor universitário, você pode falar que você é ateu, você pode falar que não acredita em Deus. Agora, você precisa chegar a uma conclusão sobre Jesus. Quem é Jesus? Não adianta você falar Jesus foi uma boa pessoa, porque não se encaixa nas coisas, porque se ele foi um mentiroso, você está dizendo que os mentirosos são boas pessoas, enganando a humanidade inteira, por séculos. Se ele é mentiroso, ele foi o maior mentiroso da história. Como que pode ser uma boa pessoa se mente para todo mundo o tempo inteiro? Você vai falar, esse cara é falso. Então, esse é o ponto. Jesus, ele saiu da Judéia. Eu falei para vocês, ele ficou na Judéia por quase 1 ano lá. Ele teve algumas subidas, ou na verdade são descidas, mas a gente fala subida porque o mapa era lá em cima, mas Jerusalém era mais alta do que as outras cidades. Mas ele desceu algumas vezes lá para Galiléia, e logo que ele foi batizado, ele foi para Galiléia e fez o primeiro milagre ali, transformando a água em vinho em Caná. Voltou novamente lá para a Judéia. Ali na Judéia ele expulsou os cambistas do templo, ele conversou com Nicodemos, subiu novamente para Galiléia, e
ele passou por Samaria, conversou com a mulher samaritana, foi para Caná novamente, fez um milagre lá em Caná, curou o filho do oficial do rei. Depois ele desceu novamente para a Judéia e ficou aproximadamente 1 ano na Judéia. E agora ele sobe novamente para a Galileia e começa o seu ministério na Galileia, que demorou 1 ano e pouco. Agora ele fica na Galileia, descendo para a Judéia nas festas apenas, mas pregando por toda a Galileia. E é o livro de Marcos que conta o ministério de Jesus na Galileia. E Jesus agora escolhe os 12 que vão estar com ele. Já se passaram 1 ano e meio de ministério. Aqueles 12 estavam entre os seus discípulos, muitos discípulos que ele tinha, centenas de discípulos que ele tinha. E agora os 12 que estavam lá, Jesus passa a noite em oração e escolhe 12 pessoas para estarem com ele o tempo todo. E a Bíblia diz que agora ele volta, versículo 20, ele foi para casa. Foi para casa. A casa aqui era provavelmente a casa de Pedro. Você lembra-se que ele estava na cidade de Cafarnaum. Sendo que depois ele fala de Cafarnaum. Cafarnaum, orgulhosa. Se tivessem feito os sinais que fizeram no meio de vocês em outros lugares, eles teriam se arrependido há muito tempo. O ministério de Jesus se centralizou em Cafarnaum. E ele voltava para casa, provavelmente a casa de Pedro. Logo no começo fala que ele estava na casa de Pedro. Provavelmente Jesus não tinha uma casa sozinho lá em Nazaré, em Cafarnaum. Ele estava na casa de Pedro. Ele volta para casa, mas a Bíblia diz que uma multidão tão grande, mas tanta gente, tanta gente. A gente sabe na multiplicação dos pães que Jesus comeram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E quando tinha 5.000 homens, provavelmente tinha 10.000 mulheres. E onde tinha 5.000 homens, 10.000 mulheres, com filhos, que não eram filhos, eram tribos que eles tinham, 10, 12 filhos. Nestas multiplicações que Jesus fez, havia aproximadamente 35.000 pessoas. Agora você imagina numa vila pequena, 30.000 pessoas querendo entrar numa casa, querendo entrar na tua casa. 30.000 pessoas, 20.000 pessoas, 25.000 pessoas. A casa estava abarrotada de gente, a rua abarrotada de gente, uma multidão, de maneira que Jesus não conseguia nem comer. Eles não tinham mais como nem se alimentar. Era tanta gente, tanta gente. Foi o auge do ministério de Jesus. Nós estamos no auge do ministério de Jesus. 1 ano e meio, multidões. Nunca houve isso daí na Judéia. Nunca houve tanta gente atrás de um rabino. Nunca houve tantas pessoas atrás de uma única pessoa. Multidões. Jesus não conseguia comer, não conseguia fazer nada. As pessoas o apertavam por todos os lugares. E as notícias, alguém foi lá à cidade de Nazaré e falou para a mãe de Jesus e falou para os irmãos de Jesus o que estava acontecendo. E os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus resolvem ir até Cafarnaum para resgatar a Jesus, para levá-lo para ser internado. Eu não acredito, Maria não, eu acredito que Maria cria em Jesus, porque ela sabia de onde Jesus nasceu. Ela se lembrava do anjo que falou para ela. Ela sabia que ela não teve relação sexual com ninguém, e que ficou grávida pelo Espírito Santo. Ela sabia quem era, mas a Bíblia diz que ela guardava as coisas no seu coração. Os seus irmãos não. Seus irmãos achavam ele até estranho desde criança. Tiago e os outros irmãos achavam, tem alguma coisa errada com esse moleque aí. Porque ele não xinga ninguém, não fala palavrão. Ele não desobedece pai e mãe. Você já imaginou viver com uma pessoa perfeita? Ele era estranho. Quando você é muito certinho, as outras crianças não querem nem ficar brincando com você. Que criança gosta de aprontar. Vamos quebrar aquela janela. E Jesus falava, em verdade vos digo. Eu só, não, por que não vamos fazer isso, não. Vamos mentir para a mamãe, para o papai. Não, a gente tem que falar sempre a verdade. Pô, cara chato. Aí os irmãos de Jesus, agora todos adultos, não criam nele. A Bíblia diz lá em Lucas, eles não criam nele. Vieram a crer depois da ressurreição, que Jesus apareceu para eles. E falaram, ele está maluco mesmo de vez.
Mãe, vamos para lá. Maria provavelmente foi porque queria proteger o seu filho. Nós precisamos tirá-lo de lá. Ele vai morrer desse jeito. Vamos tirá-lo de lá. A Bíblia diz que os seus irmãos e Maria vão até a casa lá em Cafarnaum para prendê-lo, porque diziam, olha, os seus irmãos diziam, ele está fora de si, ele está maluco, ele é louco, vamos lá prendê-lo, vamos lá, leva uma camisa de força, vamos pegar a Jesus e levá-lo embora, e prendê-lo e colocá-lo no manicômio, porque ele está louco. O que ele faz? O que ele está fazendo, ele está louco. Seus irmãos falaram para ele certa vez, olha, vai lá para a festa, vai ter uma festa em Jerusalém, vai para a festa lá, quem quer se mostrar às pessoas, vai onde tem uma multidão, e dizem, porque nem os seus irmãos acreditavam nele, vamos prendê-lo, acharam que ele era maluco. Só que nesse tempo, Jesus está ensinando lá nesse lugar. Em Mateus, no capítulo 12, que é um texto paralelo a este daqui, que conta a mesma história, fala o seguinte, que entrou na casa um endemoniado, que era mudo e cego, e Jesus expulsou o demônio, de maneira que o cego começou a enxergar, e o mudo começou a falar. Todos ficaram admirados. Agora, os religiosos, como que você vai falar uma coisa que uma pessoa chega cega, começa a enxergar, outra pessoa muda, começa a falar, descer um paralítico da cama lá na casa, a notícia se espalhou. Então, qual é a desculpa? Os religiosos, eles começaram a falar o seguinte, ele faz milagres, eles não tinham como negar os milagres. Como que você vai negar um milagre? Como você vai negar alguém que é cego e começou a enxergar? Como você vai negar? Não, é mentira, é uma farsa. Você pode falar numa farsa por uma pessoa, eu já ouvi isso daí, eu já ouvi de pessoas fazerem coisas assim. É uma farsa, pode ser, o cara levou um cara na cadeira de roda lá e era uma mentira. Mas agora, milhares de pessoas, todo mundo conhecia, a cidade era pequena, cidades pequenas, todo mundo sabia que aquele cara é paralítico há 30 anos, de repente, Jesus fala, pega a tua cama e vai para a tua casa, ele levanta, pega a cama e sai andando, que coisa é essa daí? Todo mundo sabia, não tem como negar os milagres. Então a única desculpa que eles tinham é o seguinte, ele não faz os milagres por Deus, ele faz os milagres por um demônio, pelo príncipe dos demônios, pelo maioral dos demônios, por Beelzebu, o deus das moscas. Na verdade, Beelzebu era o nome que eles atribuíam a Satanás, é o diabo. Ele não faz os milagres que ele faz por Deus, esses milagres são feitos por Satanás, ele é possesso por um demônio, ele é possesso pelo maioral dos demônios, e muita gente, depois lá em Lucas fala que muitos falavam isso também, essa notícia se espalhou. Na verdade, em Lucas 11, acontece mais ou menos a mesma conversa, Jesus ele fala, não é o mesmo texto, Jesus ele fala mais ou menos as mesmas coisas, sobre casa dividida, tudo, só que esta conversa de Lucas 11 aconteceu na Judéia, e essa que nós estamos lendo aconteceu na Galileia, lugares diferentes. Isso nos mostra que esta discussão que Jesus teve com os religiosos aconteceu mais do que uma vez. Era constante eles falarem, a desculpa que eles tinham para tentar desfazer a imagem de Jesus era que ele faz milagres sim, mas esses milagres é por Satanás, esses milagres é pelo príncipe dos demônios, é por Beelzebu. Isto era o que eles falavam, ele é um mentiroso, ele fala que é de Deus, mas é mentira, ele é do diabo, ele não é de Deus. Esta é a palavra que eles falavam, os religiosos falavam. Agora aqui, Jesus ele vai dar vários ensinos. E se você pegar Mateus 12, ele fala mais outras coisas também. Mas aqui acontece, vocês estão aqui comigo? No Evangelho de Marcos acontece várias coisas que a gente pode chamar de sanduíche. Que é que Marcos conta duas histórias da mesma coisa.
Por exemplo, ele está falando que Jesus está indo para a casa de Jairo, e no meio da história ele coloca uma outra história, que Jesus cura a mulher, fluxo de sangue. E depois ele volta à história da casa de Jairo. É a mesma coisa aqui, ele começa a falar da família de Jesus, pula para os religiosos, depois volta para a família de Jesus. Então vamos ficar por enquanto só na família de Jesus, porque a família de Jesus, eles recebem a notícia lá em Nazaré e eles saem para viajar. Vamos até Cafarnaum, vamos prendê-lo, porque ele está maluco. E quando eles chegam, diz lá no versículo 31, quando eles chegam lá em Cafarnaum, na casa, aquela multidão de pessoas, e eles tentam entrar, não conseguem entrar, esperam Jesus do lado de fora e mandam um recado, e vai passando de boca a boca, até chegar as pessoas que estão ali na frente, e as pessoas interrompem ali Jesus, talvez um dos apóstolos fala: Senhor, olha, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão lá fora te esperando, eles querem falar contigo. E Jesus para o que ele estava ensinando e olha para todos e fala o seguinte: quem é minha mãe e meus irmãos? Alguém que estava ali deve ter pensado: realmente os caras têm razão, ele é maluco mesmo, ele nem sabe mais quem é a mãe e o irmão. Diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus não estava desprezando a sua mãe e seus irmãos, queridos. Até porque Jesus amava a sua mãe e seus irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sendo que lá na cruz, Jesus olhou para Maria e falou: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e falou: filho, eis aí a tua mãe, cuida dela. Jesus amava Maria, Jesus amava a sua mãe, Jesus amava os seus irmãos não criam nele, mas Jesus amava os seus irmãos. Depois da ressurreição, a Bíblia diz que Jesus apareceu a Tiago. Tiago, irmão de Jesus, se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, escreveu uma carta depois, lá, a epístola de Tiago, e ele não fala lá: eu sou meio irmão de Jesus, filho de José e Maria. Ele se apresenta como Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. O outro irmão de Jesus, chamado Judas, escreve uma carta também, que está antes de Apocalipse, e ele não se apresenta Judas, meio irmão de Jesus, mas ele fala: Judas, irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Eles reconhecem depois que Jesus era o Senhor. Em Atos 1,14, diz que todos estavam no cenáculo em oração, e Maria e os irmãos de Jesus estavam lá. Depois da ressurreição eles se converteram, mas aqui eles não eram crentes ainda, eles não acreditavam em Jesus, eles achavam que Jesus estava louco, era doido, mas Jesus amava sua mãe e seus irmãos. Mas o que Jesus quer dizer é que há um relacionamento mais profundo do que este de genealógico, de parente. Jesus falou: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, ele falou: esses aqui são minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, todos aqueles que obedecem ao Senhor. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Há uma família espiritual que é eterna. A família carnal que você tem morreu, acabou aqui. Mas a família espiritual é eterna. Sabe, minha mãe, meus irmãos, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que obedecem e fazem a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, meus parentes. Jesus encerra este assunto. Ele continua a falar lá para as pessoas. Ele está ensinando, Mateus capítulo 12, fala que ele está ensinando ali. Ele fala sobre as árvores e seus frutos, fazer a árvore boa, seus frutos bons, se a árvore má for fruto mau. Ele fala lá que você vai ser julgado pelas palavras que você falar da tua boca. As pessoas que estão ali falam: Senhor, mostra-nos, fazem um sinal. E Jesus falou: nem o sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 noites e 3 dias lá no ventre, coração da terra. E os ninivitas se levantarão junto com esta geração e os condenarão, porque eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. E aqui está quem é maior do que Jonas. No final dos tempos, a rainha do sul se levantará, porque ela, com esta geração, a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a Salomão, ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão.
Jesus estava dizendo, ele era Deus. E as pessoas estavam falando, os religiosos ali, falando, ele expele demônios por Satanás, por Beelzebul. E Jesus falou, esta geração vai ser condenada, porque Jonas vai se levantar, os ninivitas, no dia do julgamento, vão condenar vocês, porque eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram, e aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. E Jesus, ele diz o seguinte, como é que pode, não é lógico, como é que pode Satanás expulsar a Satanás? Reino dividido não vai permanecer, casa dividida não vai permanecer. Aqui está alguém que é maior do que Satanás. Ele falou o seguinte, ninguém entra na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrar o valente, e só então saquear a casa. Vocês falam, ele é o valente, aqui está alguém que é maior do que o valente, que para roubar e pegar, saquear a casa do valente, amarrou o valente antes. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão, qualquer blasfêmia tem perdão. O que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Este não tem perdão. Por que Jesus está falando isso? E diz aqui, olha, porque isto falou, porque diziam, ele está possesso de espírito imundo. Quantas vezes na adolescência eu pensei, será que eu não pequei contra o Espírito Santo? Será que eu não pequei contra Deus? Mas Jesus falou que todo pecado e toda blasfêmia tem perdão. Todo ele falou aqui, olha, todo, versículo 28. Em verdade, eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, tudo será. Pastor, será que tem perdão para mim? Eu um dia xinguei Deus, eu xinguei o Espírito Santo, eu xinguei Deus, eu xinguei Jesus, eu amaldiçoei Jesus. Tem perdão? Sim, Jesus está dizendo que tudo tem perdão. Tudo tem perdão. Pastor, eu não era crente, eu fiz barbaridades na minha vida, eu ofendi a Deus, eu era ateu, eu não cria em Deus, eu xinguei, falei palavrão, eu falei um monte de coisas para Deus. Pastor, de vez em quando na minha cabeça vem pensamentos horríveis sobre Deus. Pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo e não tem mais perdão para mim? Jesus, ele falou que todos os pecados e blasfêmias têm perdão, tem perdão. Se você precisa de perdão, tem perdão. Há poder no sangue de Jesus para perdoar você de todo e qualquer pecado, meu amado. Se você já xingou a Deus na tua vida, tem perdão para você. Se você se arrepender e falar, Senhor, me perdoa, Deus perdoa você. Se você xingou o Espírito Santo na tua vida, você não conhecia Deus e se arrepende e fala, Senhor, me perdoa, tem perdão para você, meu amado. Se você tem dúvida se você pecou contra o Espírito Santo, é porque tem perdão para você, meu amado. Porque quem pecou contra o Espírito Santo não tem dúvida de que pecou. Pastor, o que é pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo? Eu vejo o seguinte, pelo contexto inteiro da Bíblia, só tem um pecado que não tem perdão. Se você morrer, não tem perdão. Olha, está escrito aqui, Jesus falou, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Qual que é o pecado eterno? Se você adultera, tem perdão. Se você adulterou e se arrependeu, tem perdão, tem perdão. Você mentiu, se arrependeu, tem perdão, tem perdão. Você matou 10 pessoas, está numa penitenciária, vai morrer lá condenado à morte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem, né? Aqui no Brasil o cara vai preso, aí tem a compensação lá de pena, blá, 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 blá. A prisão máxima é 30 anos, mas você comprou um quinto que dá 6 anos, mas você é bonzinho lá dentro da tinta, passou uns dias, você está na rua de novo. E outro está lá no cemitério com o pai e com a mãe chorando, a família chorando. Nos Estados Unidos é diferente. Se você tiver 14 anos lá e matou uma pessoa, é prisão perpétua ou pena de morte. Não tem idade, tem crime, não idade. Mas tudo bem. Você está lá no corredor da morte para morrer, se arrepende, Senhor me perdoa, Deus perdoa você. Deus perdoa você. Qual é o pecado que não tem perdão?
A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado. Sabe qual que é a missão do Espírito Santo? É apresentar Jesus para você. Ele convence você. Ele vem para mostrar a você que Jesus é o Senhor. Esta é a missão do Espírito Santo aqui. Ele vem para mostrar a você que Jesus é o Senhor. Se você não crê que Jesus é o Senhor, você está blasfemando contra o Espírito Santo, e isso não tem perdão. Você vai morrer achando que Jesus é um bom homem, achando que Jesus era um profeta, achando que Jesus foi um cara legal, e vai morrer e não tem perdão. Você vai para o inferno. A única coisa que leva você para o inferno é não crer em Jesus. Todas as outras coisas Deus perdoa você. Jesus falou aqui. Sabe o problema deles? Jesus não falou que eles cometeram este pecado. Jesus não falou, olha, vocês cometeram este pecado. Jesus antes disso até falou, olha, tudo tem perdão. Tudo tem perdão. Até porque você em um momento da sua vida, olha bem, você em um momento da sua vida, você não era nem crente, e você viu na igreja, e você falou, esse povo é do diabo. E você viu Deus agindo, irmão chorando, falou, isso é só emoção. E você vê uma cura, e você fala, não, é Satanás que está fazendo. E você se arrepende depois? Tem perdão para você? Tem perdão para você sim, tem perdão para você. Você era ignorante, não sabe. O que não tem perdão é você não crer que Jesus é o Senhor. Isso não tem perdão. Você vai morrer e vai para o inferno. Não tem perdão. Sabe por quê? Porque quando você não crê que Jesus é o Senhor, você nem pede perdão. Você não pede perdão. E não tem perdão para quem não pede perdão. Deus não perdoa você se você não pedir perdão para Ele. Você entende, meu amado? Então, aquele ladrão na cruz, ele foi para o céu. Ele foi para o céu, ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino, ele reconheceu que Jesus era o Senhor, ali na cruz, e Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus, os discípulos falaram para ele, Senhor, olha, nós impedimos um homem lá que em teu nome estava expelindo demônios, e Jesus falou, não, deixa ele, não impeça, porque ninguém que é por mim, então, olha bem, Jesus, a única coisa que não tem perdão para você, a única coisa que não tem perdão, saiba disso, meu amado, porque muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas ficarem atormentadas. Pastor, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei contra Deus? Será que não tem mais perdão para a tua vida? Eu quero dizer para você que tem perdão para a tua vida. Tudo que o homem fizer, seja blasfemar, seja ofender, seja qualquer pecado, se você se arrepender, pedir perdão a Deus, e se você reconhece que Jesus é o Senhor da tua vida, tem perdão para você, meu amado. A única coisa que não tem perdão, que você vai ser lançado no inferno, o único pecado que leva você para o inferno é não reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida, porque Jesus falou, olha, os ninivitas ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram, e aqui está alguém que é maior do que Jonas, aqui está alguém que é maior do que Jonas. Eles não entendiam, o problema deles não era eles acharem que Jesus estava endemoniado, era eles morrerem nesta convicção, era eles morrerem achando que Jesus estava endemoniado, porque enquanto você está vivo tem chance para você. Agora, querido, não dá para você conciliar as coisas, escuta. Quando eu era jovem, na década de 70, se lançou um livro que se tornou um dos best-sellers no mundo todo, chamado Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell. Ele era um livro que falava mais ou menos isso daí, que não tem como você conciliar as coisas.
Naquela época, as pessoas, nas universidades, começou a surgir um movimento de ateísmo, e as pessoas falam, qual é a prova científica de que Jesus existiu? Você não tem como provar cientificamente nada. Provas históricas, coisas históricas, pessoas na história, você se prova através da história, da arqueologia. A Bíblia tem mais textos, cópias de texto do que qualquer outro livro da história da humanidade. Você acredita que Napoleão existiu? Quantos de vocês acreditam que Napoleão, aquela figura lá existiu? Levante a mão. Você viu ele já? Ué, como que você acredita? Pode se provar em laboratório que Napoleão existiu? Não. Você acredita por quê? Porque por causa de fatos históricos. Pessoas que conheceram Napoleão escreveram sobre Napoleão. Você acredita? Você acredita em filósofos como Aristóteles, por exemplo? E os pergaminhos mais antigos sobre alguns desses filósofos, os achados mais antigos, foram achados mais de 1000 anos depois. Os do Novo Testamento, os achados mais antigos, é do 1º século. E, por exemplo, de escritos de Aristóteles, tem tipo assim, 3 pergaminhos, três textos achados. No Novo Testamento tem milhares. Jesus não foi um personagem fictício. Você tem como provar historicamente, arqueologicamente, os fatos da Bíblia estão lá. Eu recebo mensagem de Israel no meu celular, quase toda semana, de alguma coisa que eles estão descobrindo, comprovando a Bíblia. Agora, não dá para você falar, não, Jesus era bonzinho apenas. Jesus foi um bom homem. Não, Jesus não foi apenas um bom homem. Ou Jesus foi um louco, maluco, ou Jesus foi um maior mentiroso da história, ou Jesus realmente, ele era quem ele disse que ele era Deus, que ele era o Senhor. Uma destas coisas você vai ter que acreditar. Você é ateu, então você acha que Jesus era um mentiroso, que ele falou que era Deus. O que as pessoas falaram de Jesus? Pedro, ele falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Natanael, quando eu falei para você semana passada à noite dos 12 apóstolos, Filipe levou Jesus, logo depois do batismo de Jesus, Jesus chamou Pedro, Tiago ali, e André foi atrás de Jesus e trouxe Simão até Jesus, e Jesus falou para ele, tu és Simão, você vai ser Pedro. No dia seguinte, a Bíblia diz, Jesus, logo após o batismo, no dia seguinte, a Bíblia diz que ele encontrou Filipe, e ele falou, segue-me, e Filipe trouxe Natanael, e falou para Natanael, eu achei aquele de quem os profetas falaram, Jesus o Nazareno, filho de José, e Natanael falou para ele, falou, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Nazaré tem uma má fama. E quando vieram até Jesus, e Jesus viu Natanael, antes de falar qualquer coisa, Jesus falou para Natanael, falou, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael falou, Senhor, o senhor me conhece por acaso? E Jesus falou, antes de você, Filipe, te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E Natanael falou, Senhor, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus falou. Não falou o seguinte, não fala isso daí, isso não é verdade. Não. Quando Satanás tentou a Jesus para prostrar-se e adorá-lo, Jesus falou assim, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas muitas pessoas vieram e se lançaram aos pés de Jesus e o adoraram, e Jesus aceitou a adoração delas. Jesus não falou, não, só adore a Deus, não. Através desta atitude, Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Você precisa decidir na sua vida. Porque a única maneira de você entrar no céu é reconhecer que Jesus é Deus e é o Senhor. Jesus, ele falou mais do que o relacionamento que você tem com as pessoas. O meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que andam em obediência a Deus. Esses são os meus irmãos, esta é a minha família. A igreja é a família de Deus, meu amado.
Nós somos a família de Deus que queremos obedecer ao Senhor, queremos servir ao Senhor. Estamos atrás estudando a Bíblia para descobrirmos a vontade de Deus e praticarmos em nossa vida. São esses daí. Jesus, ele falou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, e eu me manifestarei a ele. Quem era Jesus? Um simples carpinteiro? Nesse livro de Josh McDowell, que eu me lembrei quando estava estudando esse texto aqui, o livro é mais que um carpinteiro. É verdade, Jesus foi mais do que um carpinteiro, mais do que um bom homem que nasceu em Nazaré, mais do que um bom pregador, mais do que um profeta, mais do que um rabino, mais do que um mestre das Escrituras, mais do que um homem cheio de compaixão pelas pessoas, mais do que um homem humilde. Jesus era Deus encarnado aqui na terra. E a gente precisa se render a Ele e reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Porque fora disto, se você não faz isto, este é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e não tem perdão. Você vai morrer e vai para o inferno, porque este pecado não tem perdão. Porque a única maneira de você chegar ao Pai é através de Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é através de Buda, não é através de santo, não é através de Maria, não é através de José, não é através de Paulo, não é através de São João, de Santo Antônio, não é através de Maomé, não é através de Confúcio, não é através de uma seita, não é através de um Deus qualquer. Não, o único meio de você chegar aos céus, chegar ao Pai, é através do Senhor Jesus Cristo. Fora dele não existe outro caminho.